Muito boa tarde, povo de Deus. Estou de volta aqui nos nossos vídeos diários, no nosso canal. Se você gosta do conteúdo deste canal, se inscreva, dá seu like, compartilhe a palavra de Deus. E se quiser, fique à vontade para comentar. Amém? Venho aqui ler o capítulo 5 de Atos, para você se fortalecer na fé e ser edificado pela palavra de Deus. Mas antes de Atos, vamos ler o Salmo 23 até o versículo 4. Vejamos que alguns dos irmãos em Cristo estão desesperados, com medo, apavorados pelo que está acontecendo no nosso país. Enquanto, se você é cristão, tem a palavra de Deus na sua vida, a sua salvação em Jesus, tem fé, eu digo para você que nada vai lhe acontecer de ruim. Porque Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E vamos ler aqui Salmos antes de nós irmos para Atos, nesta leitura diária. Fiquei um pouco fora, porque eu estava com o meu celular com problema. Mas estamos de volta, no nome de Jesus. Então, em Salmos, ele fala assim: você que está apavorado com o que está acontecendo, que de alguma forma está até com medo, crente, com medo de ameaçazinha, de satanistas, que não vale nada, são filhos teus, são derrotados, crente com medo deles, não dá para aceitar isto. Porém, se você estiver agora vendo este vídeo, está com um momento apavorado, desesperado, com medo, o Senhor fala assim para você: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Deus Todo-Poderoso, que o Senhor edifica a vida do meu irmão que está do outro lado do vídeo, por meio desta palavra. Refrigera a alma dele, guia ele mansamente às tuas águas tranquilas, traz paz para o seu coração, e que se ele for um distanciado dos teus caminhos, que o teu Espírito Santo traga-o de volta, convertendo do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos para o livro de Atos, na nossa leitura diária, que demos uma parada, mas estamos retornando, porque o Senhor é bom. E de fato, nosso Deus é bom. Vocês viram aí essa corja desses filisteus dizendo que no nosso país estamos passando por situações de fome. Não acreditem neles. Busque o Senhor, orem, porque Ele vai fazer uma reviravolta na nossa nação. E a oração tem muito poder para desfazer as obras do diabo. E foi para isso que Cristo veio, para desfazer as obras do diabo e suas maracutaias. Amém? Então vamos lá. Vamos ler aqui capítulo 5 de Atos, falando sobre Ananias e Safira. E vai falar também sobre a perseguição imposta pelos judeus. Ou seja, quem persegue a igreja, irmãos, escute. Você que está do outro lado do vídeo. Quem persegue a igreja não é o mundo. Quem persegue a igreja é a igreja. Quem perseguiu os apóstolos foi os judeus. A igreja escolhida por Deus. O povo de Israel perseguiu a igreja. E quando eles perseguem a igreja sai da zona de conforto. Na perseguição vai o quê? Para as ruas pregar a palavra de Deus. Aí surge o avivamento.
Enquanto a igreja é perseguida, o avivamento surge. Enquanto a igreja é perseguida, saímos da zona de conforto. Enquanto a igreja é perseguida, ganhamos almas, porque o que alimenta a alma do crente é ganhar almas. Aleluia. Glória a Deus. Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, então levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formar-te este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Milagres dos apóstolos, versículo 12 de Atos capítulo 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em marcas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. A perseguição imposta pelos judeus, versículo 17 de Atos capítulo 5. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá o trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viria ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque
temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: Não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e